Olá, boa tarde para você que a partir de agora acompanha, confere com a gente mais uma edição do Painel Regional. Você sabe, sempre juntos, de segunda a sexta-feira, o programa é ao vivo, 1h30 da tarde, como você nos acompanha, né? Com a reprise às 20 horas, 8 da noite. E nos finais de semana, a gente tem sempre dois encontros, um aos sábados, 15 horas, 3 da tarde, portanto, e um outro aos domingos, às 5 da tarde. Lembrando sempre que o Painel Regional tem à sua disposição o nosso telefone para o seu contato, para a sua pergunta, a sua crítica, não é? A sua opinião a respeito dos temas, dos assuntos importantes que a gente coloca em debate, coloca em discussão, 3014-5281. E o nosso espaço pelas redes sociais, o facebook.com/Painel Regional TV, para você interagir com a gente e com as personalidades da região e do Brasil que passam aqui pelas bancadas para debater, para discutir, não é? Para aprofundar os assuntos que fazem aqui o dia a dia da região e, claro, os temas de interesse nacional também. Eu aproveito já para anunciar aqui os nossos companheiros de bancada nessa edição do Painel Regional, sempre tecnicamente começando aqui pela esquerda. O advogado Ayrton Cinto está conosco em mais essa edição do Painel Regional. Ao lado dele, o jornalista Carlos Raton, do Diário do Litoral. E aqui à direita, o nosso Heraldo José dos Santos, Heraldo, companheiro, comentarista habitual aqui do Painel Regional. A gente aproveita para destacar aqui, como sempre, né, os parceiros aqui do painel. O DL, né, o Diário do Litoral, nesta edição de segunda-feira, traz aqui na manchete, abre aspas, eu não queria aprovar restrições, foi um jogo de braço, fecha aspas. Frase do secretário de Cultura de Santos, professor Fábio Nunes, o Fabião, né? Declaração do secretário de Cultura sobre a polêmica lá da concha acústica, a reforma da concha acústica no próximo anel, Canal 3 em Santos. Eu passo aqui ao Ayrton, que passa lá ao Raton, a edição do DL, e o Heraldo recebe também aqui o Diário do Litoral desta segunda-feira. E a gente destaca sempre também o nosso parceiro bissemanal, não é? Circulou aqui pela região da Baixada Santista esse final de semana, ainda circula nesta segunda-feira, Janela para o Passado e o Futuro, tá certo? Essa capa destacada aqui pelo Jornal da Orla nesta edição do final de semana e segue ainda circulando nesta segunda-feira, diz aqui o complemento da manchete, muita coisa mudou desde que o primeiro navio atracou em Santos, no Cais de Santos, há exatos 123 anos, tá certo? Então eu passo aqui ao Ayrton Cinto também uma edição do Jornal da Orla, o Raton recebe também essa edição e aqui o Heraldo ganha também um exemplar do Jornal da Orla nesta segunda-feira. E a gente aproveita já para cumprimentar os nossos convidados. Aqui à minha esquerda, o advogado Ayrton Cinto, mais uma vez conosco. Prazer revê-lo, tudo bem, Ayrton? Prazer é meu, Edgar. Mais uma vez, satisfação muito grande estar aqui com o Raton, com o Heraldo, com a Ione e com a sua qualificada e extrema audiência. Muito bem, obrigado ao Ayrton. Carlos Raton, companheiro do Jornal Diário do Litoral, participando com a gente mais uma vez. Tudo bem, Raton? Prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Edgar, Ayrton, Heraldo, Ione. Obrigado por participar mais uma vez. Nosso Heraldo José dos Santos, sempre atento aí aos assuntos da cidade, da região e do país. Também, como sempre aqui, presença importante, comentarista habitual do painel. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde aos telespectadores. Boa tarde ao Ayrton. Forte liderança lá do Guarujá. Um advogado profissional sempre ligado aos interesses da comunidade. Ao colega Carlos Raton, combativo presidente do Sindicato de Jornalistas. E a nossa querida Ione. Muito bem. Lembrando, né? 3014-5281. Ligue para cá, participe conosco, né? O telefone à sua disposição. facebook.com/Painel Regional TV é o nosso espaço pelas redes sociais para você enviar sua mensagem e, claro, interagir aqui com a produção do programa. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone Painel Regional e confere conosco, né? Confere a gente, acompanha a gente em tempo real. Lembrando que o programa encerrado, né, vai para o YouTube, você, como preferir, rever os trechos que julgar mais interessantes ou, claro, o programa por inteiro, né? E quem está sempre atento aí à sua participação conosco e a tudo que é produzido aqui pela equipe do painel, a nossa Ione Furukawa. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados, boa tarde a você aí de casa que está nos assistindo nessa terça-feira chuvosa. Eu já estou aqui logada no Facebook esperando a sua participação, suas críticas, dúvidas, sugestões, perguntas. Aqui é a bancada democrática e a gente está esperando a sua interação e também pelo telefone através da produção. Muito bem, temos uma série de assuntos interessantes para discutir, para debater aqui com o Ayrton, com o Raton, com o Heraldo José dos Santos, evidentemente, mas ontem
as atenções da política estiveram todas voltadas, como sempre, né? Ou principalmente para Brasília, o Distrito Federal. Posse dos deputados federais, posse dos senadores, né? Posse dos novos congressistas, novos e velhos congressistas, para mais 4 anos, né? Estávamos lá representados, né, com o ex-prefeito de Santos, Beto Mansur, iniciando o 5º mandato, agora pelo PRB, também ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, pelo PSDB, né, e o ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Guarujá, que o Ayrton conhece bem, o Ratão também, Marcelo Squassoni, também pelo PRB. Então, temos 2 representantes da Baixada Santista no Congresso Nacional, do PRB e um do PSDB. E a grande expectativa, né, Heraldo, ela pela conturbada eleição da presidência da mesa diretora, quem seria eleito presidente da Câmara dos Deputados. Venceu Eduardo Cunha em primeiro turno, né? Uma vitória, a meu ver, contundente, especialmente porque você tinha um adversário de peso, o candidato do PT, que era o Arnaldo Quinalha, ex-presidente da Casa, né? Ex-presidente da Câmara, um deputado já de nome e tradição no Congresso Nacional. E, além disso, né, para surpresa de muitos, na formação da mesa diretora, né, que vai tocar aí a Câmara nos próximos 2 anos, né, lá está o deputado federal, ex-prefeito de Santos, Beto Mansur, primeiro secretário da mesa diretora, né? E aí, Ayrton, foi surpresa a eleição do Eduardo Cunha e essa participação num lugar de destaque, né, da mesa diretora do ex-prefeito e deputado de 5º mandato, Beto Mansur, representando a região, né? Sim, sem dúvida. A primeira questão que a gente tem que abordar, eu quero pedir licença e rapidamente parabenizar o Papa, o Beto, o Marcelo Squassoni, que é da nossa cidade, e desejar sorte aí, que Deus ilumine vocês nos seus mandatos e que possam realmente cuidar aqui, ter um olhar especial para a Baixada, e o Marcelo Squassoni, um olhar especial para Guarujá e Vicente de Carvalho, sim. Agora, surpresa do Eduardo Cunha ganhar seria 1 mês atrás. A articulação que foi feita pelo PMDB, no meu ponto de vista, foi muito bem feita. Então, ele já vinha apresentando aí uma diferença menor em relação ao candidato do PT, ultrapassou, faltou articulação. Hoje eu creio que a presidente Dilma deve ter pegado lá o Berzoini e o outro, quem é o outro mesmo? O articulador? O deputado lá, me fugiu o nome, mas deve ter pegado ele, você lembra, Heraldo? Pepe Vargas, que está como ministro hoje. Exatamente. Esses 2 que foram os articuladores para poder arregimentar uma vitória, talvez até no primeiro turno, para o Quinalha. E deu tudo errado. O PMDB foi muito mais eficiente. Não foi uma vitória contundente do PMDB, foi uma derrota extraordinária do PT. Um sinal aí para o governo entender o que está acontecendo e mais. Na minha visão, faltou um pouco do feeling do PSDB, vendo que o Cunha estava crescendo, para que lançar e apoiar o candidato do PSB, que teve 100 votos. Se o PSDB tivesse colocado à sua disposição, ou o seu partido, vendo que o Eduardo Cunha ia ganhar, ele também tirava uma casquinha dessa vitória contra o PT. Eu acho que faltou aí, na liderança do PSDB lá em Brasília, um pouco de visão política nesse sentido, com o crescimento da candidatura do Eduardo Cunha. Agora, o PSDB apoiou o candidato do PSB, o Júlio Delgado. E ele teve 100 votos. Se tivesse o PSDB... Foi bem. Se o PSDB tivesse percebido essa ascensão do Eduardo Cunha e transferido, tivesse feito a articulação para que o PSDB apoiasse também Eduardo Cunha, o PSDB sairia vitorioso também nessa eleição contra o PT. Então faltou articulação, no meu ponto de vista, do PSDB, lá faltou visão nesse sentido. Agora, o mais importante é que se mostrou com vontade de ser independente. O Eduardo Cunha é um desafeto pessoal da Dilma, da presidente Dilma, e ela vai ter dificuldade, o governo vai ter dificuldade de passar algumas questões importantes. Pode barrar no Senado, porque novamente foi eleito o Renan Calheiros, então vai ficar aquela briga, eu seguro, você segura. O Aécio Neves já falou o seguinte: agora nós vamos ter chance de emplacar a nossa CPI mista da CPI. Eu gostaria que não tivesse emplacado nada. CPI mista? Da CPI mista da, perdão, a CPI da Petrobras. Perdão. Eu acho que é uma bobagem isso, na verdade. Hoje, o que o Poder Judiciário Federal e o Ministério Público Federal estão fazendo é o suficiente. Os nomes dos políticos vão chegar até a Câmara. A previsão é agora, né? Exatamente.
Então, se de novo ficar nessa briga política, PSDB e bloco, contra PT e bloco, nessa questão da Petrobras, que já está bem andada, creio eu, pelo Poder Judiciário e pela Procuradoria da República, nós vamos perder tempo no Congresso e o Brasil precisa urgentemente se movimentar, nossas autoridades políticas se movimentarem para colocar esse país para crescer, porque a tendência ou é crescimento zero esse ano do PIB, ou até a gente diminuir o nosso poderio econômico. Então a gente tem que pensar muito bem, deixar essas questões políticas de lado, pensar um pouco mais no progresso do nosso país. Eu não sei se eu entendi bem, mas há uma projeção aí anunciada de um PIB de zero alguma coisa, né? Não chega a 1%, e de uma inflação oficial de 7%. Eu ouvi isso hoje de manhã, eu não sei se eu ouvi direito, se eu confundi, depois não tive tempo de apurar isso, mas até a Delfim Neto estava no ar, né, na Rádio Bandeirantes, fazendo essa análise junto com o time lá da Bandeirantes. Como eu estava de passagem, tive que parar para fazer algumas coisas, enfim, não consegui pegar bem a coisa. Confesso que não fui conferir depois na internet, vou fazer isso mais tarde, enfim. Se alguém tivesse informação, porque se isso for verdade, realmente, eu não sei o que se esperar desse ano de 2015. Vamos todos orar, não é? Cada um da sua religião. Mas Raton e Heraldo, à vontade, aí o Congresso tomando posse, Câmara dos Deputados, o Senado da República, Renan Calheiros, né? Senador Renan Calheiros, e tanta história, segue na presidência do Senado. E repito, não é, o representante aqui da Baixada Santista, o ex-prefeito Beto Mansur, como primeiro secretário da mesa diretora da Câmara. Raton, e aí? Eu estou apreensivo com essa decisão, com essa nova, como secretário, porque a gente sabe que o deputado Beto Mansur é contra os jornalistas, né? E numa posição dessa vai dificultar bastante, porque a gente já aprovou na Câmara, no Senado, na verdade, a volta à obrigatoriedade do diploma e agora vai para a Câmara dos Deputados. E ele à frente lá na mesa, né? Vai ser complicado para a nossa categoria, para os jornalistas reverter essa situação. Você acha que ele pode barrar o... Com certeza, já falou isso para mim, votação? falou isso para mim pessoalmente. Ele né? é contra o diploma. Sempre foi contra o diploma, porque não interessa muito para eles que esteja jornalista diplomado, né? Mas... Porque o jornalista diplomado, em tese, ele tem um piso salarial mais alto, é isso? Exatamente. Sabe dos seus direitos, né? Sabe da importância da profissão, enfim, essa é uma discussão que vai longe, né? Mas o presidente da Câmara do PMDB, né? Não é isso? PMDB, então muda o que nesse país? Senado também. O que muda nesse país? Também. O que muda? O próprio problema nesse país não é o PT nem o PSDB, é o PMDB, né? Que só vive lá sugando quem está no poder. Então não muda nada, né? Nada, não muda nada. Piorou, né? Piorou. E outra coisa, né? Na verdade... Não muda pontinhos nenhuma. Vão apertar o governo, não vão apertar ninguém, porque há interesses por trás de tudo isso, que se discute fora da televisão, fora do Congresso, enfim, fora, que na hora vamos ver, sempre o governo faz o que quer, né? Então, não muda nada, não muda nada. Eu estou com medo com a questão dos jornalistas. Eu acho que agora vai ser outra briga, né? Mais forte ainda, porque ele vai ter influência lá, né? Vai influenciar muitos deputados a votarem contra a gente, então vai ser complicado. Não sei que ele tenha mudado de opinião, mas eu duvido. É isso. Mudar de opinião, com certeza. Não, o Beto, nessa questão aí particularmente, acredito que o Beto não mudou de opinião, mas eu também acho que ele não. A primeira secretaria da Câmara, eu acho que não significa tanto poder a ponto de influenciar todos os demais parlamentares, meu querido Raton. Agora, no Senado o governo ficou satisfeito, que também é PMDB que venceu lá. Pois é. Renan Calheiros vai para a quarta presidência do Senado Federal. Então, Esse é alguém que eu conheço. É um discípulo de Zé Sarney. Né? Pois é. Sarney ficou não sei quantas, né? 3, 4 também. Exatamente. Aí mudou o quê, cara? Na Câmara do... E essas coisas se proliferam também pelos municípios, viu? Sem dúvida. Algumas câmaras municipais repetem, né, só que aqui só pode esse ficar modelo de... uma única vez, né? Uma reeleição. Aí depois tem que passar um outro período. A legislatura mudar. Mudança de legislatura, exatamente. Eu vi uma matéria, falando em Sarney, uma reportagem sobre o José Sarney absolutamente indignado porque parou a obra lá da refinaria da Petrobras no Maranhão, que ele não admite, palavras dele, ele não admite que o estado dele seja prejudicado por atos de corrupção de terceiros na Petrobras.
Ué, ele escreveu, ele assinou. Desculpa, gente, mas não dá. Né? Ele escreveu, foi um artigo que ele assinou. É de chorar, mas de rir não dá. Melhor rir do que chorar. É piada Ele isso aí, assinou não pode no ser. jornal de propriedade da família dele no Maranhão. Maranhão. Né? Ele que também tem a Globo de lá, enfim. Agora Ele está tem um indignado detalhe. com a corrupção. Pô, é um bom sinal, né? Sinal dos fins dos tempos também, né? Se o Sarney está indignado com corrupção. Não, ele foi extremamente crítico à presidente Dilma, né? Claro, ele não tá. Ele já conseguiu o que ele queria. Dizendo que teve o tratamento que ele recebeu do governo da presidente Dilma não foi coerente com a fidelidade dele à presidente, essa coisa toda. Fala, Heraldo. Nessa questão da eleição da Câmara dos Deputados, que é fato que o governo perdeu, apostou mal, jogou todas as fichas no Arnaldo Sinaglia, essa coisa toda, é ponto pacífico. Agora, o Cunha vem com um discurso de que não vai fazer oposição e que as duas bandeiras iniciais dele, que ele pretende ver já encaminhada, é a revisão do Pacto Federativo, quer dizer, isso também preocupa o governo, ou seja, que é a grande concentração de recursos proveniente dos impostos na mão do governo, e a reforma política. A primeira questão, eu acho que até pode ser mexida. Agora, a reforma política, a gente ouve ouvir Ele pode isso. fazer isso, em vez a questão do pacto Eu acredito que sim. Se o PMDB quiser, consegue. O PMDB hoje tem uma força suficiente de pressionar o governo para alterar isso. Mas o governo com 3 ou 4 canetadas resolve isso, né? Veja, o Você não doutorão, 3 ou 4 abrir mão de exonerações recursos numa situação dos dessa? ministros. Porque o governo teria que abrir mão de recursos. Seria o correto, né? Claro. Seria Sim. o correto, porque os prefeitos vivem Exatamente. na míngua, Então, pires na mão, eu pedindo acho pro que é governador, nesse- o governador faz a mesma curva lá, Brasília também mendigar ao governo federal. é e nesse não se sai ponto disso. que eu acho que ele ganha força, nos estados e nos municípios. Muito. Porque o município arrecada, o Estado, ente federativo, também arrecada, repassa para o governo federal. Quer dizer, e nas suas bases é que sofre os dramas. A gente vive comentando aqui as questões de saúde, as questões de segurança pública, tudo isso. E não se tem, né, o comentarista aqui do programa também, o Rodolfo Amaral, ele cansa de dizer que na área da segurança é ínfima o que se repassa para a região da Baixada Santista, que contribui sobremaneira com vultosas somas para os cofres do governo. Então, eu acho que esse ponto aí da revisão do Pacto Federativo, se souber conduzir, eu acho que o Eduardo Cunha, ele abre um leque de ampla discussão sobre esse tema. Eu acho que se ele conseguisse isso, teria com certeza um busto, né, em vida ainda, né? Não, ele ao prepara- lado lá dos de Mário Covas, de Ulisses Guimarães, né, que estão lá na entrada lá do Congresso da Câmara dos Deputados, né? Mas olha, sinceramente, acho que é muito difícil. É um desafio, acontecer né? Tomara esse tipo que de coisa, consiga, né? Tomara Mais que ou menos, consiga. o bolo tributário é muito mais ou menos essa distribuição. 55%, 57% vai para a União, né? Exatamente. Você tem 26%, 27% para os estados e sobra 17%, 18% para os municípios, onde tudo acontece. Né? Onde as Onde pessoas nós vivem, vivemos, onde nós compramos, onde nós vendemos, Trabalhamos. onde nós trabalhamos, recolhemos os nossos impostos. Mas para isso precisa os municípios ter gente séria, né? Conduzindo os municípios, né? A gente tá vindo, Bagé passa e a cidade da região fica nessa lástima que está. Né? Guarujá que eu diga. Então não adianta muito repassar. Acho que primeiro precisa repassar, precisa mudar. Né? Agora, se ele consegue um negócio desse, A conta não fecha, né? olha, se ele consegue um negócio desse, que é importante, tomara que consiga, tomara que haja um esforço concentrado, como eles gostam de dizer lá no Congresso, vai preparar um caminho para o próximo presidente da República ser do PMDB, né? Muito provavelmente, porque acho que a batalha começa por aí. Muito bem. Ione Furukawa, tem gente participando aí querendo opinar ou questionar aqui com a gente? Com certeza. A primeira pergunta é do Marcos César Brito. Vocês não acham que o presidente do Senado não deveria ser eleito também pelo povo? Eu acho que não. Eu acho que o Senado tem aí a sua representatividade justamente pelos senadores eleitos pelo povo. Não sei o que pensam aqui o Heraldo, o Raton e o Ayrton com relação a esse tema. Acho que é uma questão intramuros. O problema é que fica esse repeteco, né? Essa questão aí complexa. Fica o Renan Calheiros se reelegendo, um negócio que a gente questão não pode é Marcos, aceitar, né? Pelo histórico dele, Marcos. Marcos, é o seguinte, eu penso assim, eu concordo com o Edgar, eu acho que tem que ser intramuros mesmo, então, o acordo político, o bom acordo, a gente espera que aconteça, às vezes nem sempre acontece, para eleger o seu comandante, o seu presidente. O que eu acho que tem que mudar é o voto secreto. Eu acho que tem que ser aberto.
para saber quem está votando com você, quem está te representando. Porque aí tem uma forma de nós, aqui embaixo, pobres mortais, eleitores e cidadãos, cobrar do nosso deputado ou do nosso senador em quem ele vai votar. O voto secreto, ele pode dizer para 20 pessoas que votou em qualquer um. Então isso eu acho que tem que mudar. Eu só faço uma reforma aí na sua ideia. Tem que ser de lá mesmo, mas tem que perder essa questão do segredo. Geraldo, o que você acha? Senão nós teríamos também um super senador. Você vai eleger um senador que automaticamente ele já seria o presidente da casa. A questão é realmente você votar no senador e, pelo regimento interno lá do Senado, eles, através de projeto de lei, também definiram essa votação, esse processo de escolha do presidente do Senado. Perfeito. Raton, a gente concorda com Concordo com o Não tem sim, como. concordo perfeitamente. Tá certo, os senadores são eleitos pelo voto direto, como os congressistas, os deputados, não é? E lá, intramuros, entre as paredes, né, evidentemente, acho que o Ayrton coloca bem, né? Voto secreto tem que limar, não é? Então não tem que ir lá no microfone e dizer voto em Exatamente. Laurindo Quinalha, voto em Eduardo Cunha, voto em Chico Alencar, voto em, tá certo? E a coisa ser mais clara para que as pessoas que estão acompanhando pela TV do Congresso Nacional, TV Câmara, no caso, né, possam ter a absoluta certeza do que está acontecendo. Vamos para o intervalo, sempre lembrando a informação aqui da Prefeitura de Santos, nas secretarias de assistência social, tanto da cidade aqui de Santos como de São Vicente, começaram na semana passada uma ação conjunta de combate ao trabalho infantil. A decisão foi tomada numa reunião que teve a presença do promotor da Vara da Infância e da Juventude aqui de Santos, Carlos Alberto Carmelo Júnior, e do coordenador da Procuradoria da Região, do Ministério Público do Trabalho, segunda região, o Rodrigo Pedroso. Uma pesquisa que foi concluída em janeiro, né, mostra que das 223 crianças e adolescentes que ganham dinheiro nas ruas de Santos, uma grande parte delas, 87 na verdade, moram em São Vicente. E de quem trabalha no Gonzaga, né, dos jovens, crianças e adolescentes, todos vêm da cidade de São Vicente. Vamos para o intervalo, já a gente retoma aqui o painel regional. Foi campeão Estamos voltando ao segundo bloco do nosso painel regional, né? Você com prazer acompanhando aqui a presença do Ayrton Cinto, aqui à minha esquerda, né? Ao lado dele o Carlos Raton, do Diário do Litoral, e à minha direita sempre o nosso Heraldo José dos Santos, companheiro e nosso comentarista habitual, além da Ione Furukawa, acompanhando aí a sua participação. Nós tínhamos mais participações já para o primeiro bloco ainda, podemos completar pelo menos com mais uma nesta abertura do segundo, antes da gente dar sequência aqui, né, Ione? Olha, os assuntos são variados. A pergunta que chegou no primeiro bloco foi para o Ayrton, do Paulo do Guarujá. Aqui no Jardim Conceiçãozinha estamos abandonados, cheios de buracos e muito mato. A prefeita não tem feito nada por nós. Você pode nos ajudar de alguma forma, doutor Ayrton? Olha, o assunto aqui, é claro, a gente discute e debate a região como um todo, né? Entrar nessa questão de Guarujá, da política de Guarujá, o Ayrton tem sempre assuntos importantes, o Raton cobriu Guarujá, atuou em Guarujá durante muito tempo também, lá, levanta sempre temas polêmicos a respeito de Guarujá. Então, uma pergunta sobre Conceiçãozinha. Jardim Conceiçãozinha. E aí, Ayrton, alguma Olha, Paulo, é assim, novidade lá? Não? eu vou começar antes de apontar aí o que a gente pode, quando eu falo a gente, somos todos nós, não é uma questão individual. Uma coisa que pode te estarrecer de vez. No ano de 2014, a Prefeitura mandou para a Câmara Municipal do Guarujá e a Câmara aprovou, ou seja, em 2013, para o orçamento de 2014, as verbas que cada secretaria ia ter à disposição para cuidar da cidade. E eu tive o cuidado de tantas reclamações como a sua, Conceiçãozinha, Jardim Conceiçãozinha, a cidade inteira de forma única, infelizmente, passa por problemas de zeladoria, tratamento, de cuidado com a malha viária, os pontos de ônibus, enchentes, alagamentos, terrível, há anos. O que me incomoda e me deixa triste é porque acontecem todos os anos e as providências não são tomadas. Ah, mas não tem dinheiro. Aí eu volto ao que eu estava te falando, Paulo. Em 2013, a Prefeitura mandou para a Câmara aprovou. Em 2014, ficou à disposição da Secretaria de Operações Urbanas do Guarujá 93 milhões de reais para usar em 2014. Para a Secretaria de Infraestrutura e Obras, 53 milhões de reais. Se você somar, você vai chegar a 63 milhões de reais para a Secretaria de Infraestrutura. Se você somar, dá 156 milhões de reais, Paulo.
no ano de 2014 para cuidar dessas questões de zeladoria, de cuidado, de beleza, de justiça com o cidadão que paga o IPTU. Ou aquele que também não paga, porque mora numa área que ainda não conseguiu regularizar. Se você dividir por dia, Paulo, 156 milhões, por 365 dias, a Prefeitura do Guarujá teve o ano passado R$420 mil todo dia, durante 365 dias, para cuidar dessas questões. Absolutamente indignado eu fico como você, e o que a gente tem que fazer é o seguinte, por enquanto, cobrar, usar a nossa voz, usar o Ministério Público, usar a Câmara Municipal, que invariavelmente, ou melhor, invariavelmente não, nos últimos 2 anos tem mandado arquivar todos os pedidos que o Ayrton Cinto faz de investigação, seja envolvendo essas questões de zeladoria, questão de merenda escolar, questão dos uniformes escolares, a questão do SAMU, que por unanimidade a Câmara em 2013 mandou arquivar, e eu entrei no Ministério Público Federal, hoje é um inquérito civil federal que o Procurador da República está tentando intimar a prefeita para ela prestar esclarecimentos e não consegue, por incrível que pareça. Isso é lamentável, Paulo. A gente tem que orar, como disse o Edgar, torcer, trabalhar, usar a nossa voz e usar a OAB, usar o Ministério Público, o Tribunal de Contas, fazer os vereadores do Guarujá trabalharem, porque eles são pagos por nós para fiscalizar essa omissão que a gente vê exposta na nossa cidade. E pensar melhor quando daqui para frente a gente escolher quem serão as nossas autoridades políticas a exercer os mandatos que vão cuidar da nossa cidade. Raton quer falar sobre o tema também? Vai falar na sequência? Só Então, para vou destacar aproveitar aqui, que viu, o Raton? doutor Ayrton Cinto falou uma novidade. Nós fizemos uma matéria essa semana, Edgar, saiu agora final de semana. Dos 9 municípios da Baixada, a Terracom detém 7 contratos. 7 contratos. Só não tem contrato de Itaém Piruíbe, se eu não me engano. Não é nada contra a empresa, não. A empresa faz o papel dela, faz o trabalho dela. O engraçado, voltando a Guarujá, e aí eu vou tocar nesse ponto exato, né? É que Guarujá, de todas as cidades, gente, de todas as cidades, foi aqui aumentou mais o contrato com a Terracom. Passou, se não me engano, a mais 25 milhões. Isso não quer dizer que vai pagar esses... se não me engano, passou a 74 milhões ano, esse ano agora, 2015, o contrato da Terracom. As outras cidades mantiveram praticamente o mesmo valor. Só Guarujá que teve um acréscimo de mais de 20 milhões. Agora, engraçado isso, o Guarujá tem um acréscimo de 20 milhões no contrato e eu moro em Guarujá, né? Sou santista, mas moro no Guarujá há muitos anos. Né? E eu não vejo nenhum tipo de serviço de varredura, até tudo um lixo geral. Eu não sei para onde que vai tamanha verba para varrer rua, recolher lixo, porque as maioria dos bairros estão cheios de lixo. A minha rua, eu não sei o que é uma varrição faz tempo. Eu mesmo faço, eu varro a minha rua, minha calçada. É legal porque eu sou um cidadão, né? Você acaba trabalhando, você paga imposto, mas acaba fazendo mais do que você deveria. Mas enfim, é isso. Aumentou mais de 20 milhões o contrato e eu não vejo o retorno. É isso. No Guarujá, pelo menos, eu não vejo. Eu ia destacar aqui rapidamente, né, que problemas com as chuvas, né, nós tivemos um início de segunda-feira, parecia filme de terror, né? O céu totalmente escuro, raio caindo para todo lado, né, aqui em Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, enfim, na nossa região metropolitana, e nada de chuva. Né? E o tempo escurecia e clareava um pouquinho, e raio caindo, e tromba, trovoada, e trovão para todo lado, enfim, negócio maluco. De repente, não é, aquilo que temporal que se armava caiu, né? Não caiu por muito tempo, foram pelo menos uns 15 minutos aí de uma chuva muito forte, mais um pouco, né? Meia hora. Meia hora talvez, né? Uma chuva muito forte. Né? Então a chuva que caiu por cerca de meia hora, diz aqui a matéria, né? Na manhã dessa segunda-feira aqui na Baixada, deixou uma vítima fatal, lamentavelmente, né? E causou, claro, muitos transtornos. Em Guarujá, Daniel Francisco dos Santos, que tinha 30 anos de idade, morreu atingido por um raio por volta das 10h30 da manhã, exatamente de hoje, né? De segunda-feira. A vítima morava na Praia do Góis e estava a caminho de Santa Cruz dos Navegantes em um barco quando foi surpreendido, não é, com a descarga elétrica. Não é? Ele chegou a ser encaminhado para uma UPA, não é, na UPA Santa Cruz dos Navegantes, mas já chegou à unidade de saúde sem vida. Infelizmente, a gente lamenta mais uma perda, mais uma morte por raio, né, que está virando uma coisa, infelizmente, comum, né, corriqueira aqui na Baixada Santista, né?
Os meteorologistas que participam com a gente, o Rodolfo Bonafim já participou do programa várias vezes, que realmente é uma época de muitos raios. Aqui a região da Baixada Santista prima por isso, né? Tem muito raio caindo por aqui nessa época do ano, precisa tomar um cuidado redobrado. Agora o cidadão, o que ele ia fazer ali, né? Estava atravessando de barco, de repente sofreu a descarga elétrica. Aliás, pescador, né? Estava escrito nas estrelas, não sei, coitado. Infelizmente. O barco provavelmente lamenta-se, chamou, né? perda, O alumínio, o ferro do barco deve ter, infelizmente. Informações iniciais é de que ele, percebendo já o temporal, tentou parar ali na praia de Santa Cruz do Navegante, exatamente para se abrigar desses raios. Mas infelizmente não houve tempo. Pois é, infelizmente. Informações da CT aqui de Santos, não é? Avenida Nossa Senhora de Fátima, ali na aproximação com a Rua Ana Santos, muitos pontos de alagamentos por volta do meio-dia, não é? E como a gente já está acostumado, Rua Júlio Conceição na Vila Matias também, muita gente relatando lá os alagamentos. Aqui no Boqueirão, muitas e muitas ruas ficaram alagadas e é o problema que a gente está vivendo, né? Calor extremo, temperaturas altíssimas ao longo de vários dias. De repente, quando a coisa muda, a chuva vem realmente numa violência impressionante e acaba gerando tudo isso, né? Infelizmente, né? Lamentamos a morte lá do cidadão pescador lá de Guarujá, né? E mais um caso de raio que acontece por aqui. Ione, tem mais gente participando aí com a gente ou não? Já sim. Fernanda da Pompela pergunta: Ratum, você como um bom jornalista e por sinal de assuntos polêmicos no tema falta de água, a cidade de Santos vai ter racionamento? Bom, o estado todo, né, está com problema de água, né? O Brasil inteiro está com problema de água e agora e o governo do estado não tem solução para isso. Fica sendo dependendo da chuva, né? Então, eu acho que sim. Eu acho que, inevitavelmente, vai ter racionamento de água, sim. Agora parece que estão querendo usar a Billings, né? Transpor a Billings imediatamente a Billings e fazer essa obra emergencial para transpor do Paraíba, ali do Rio Paraíba. Então, não vai ter jeito. Eu acho que sim. Eu acho que daqui a um mês e meio, vai começar a ter racionamento de Santos. Na verdade, mas não ainda tem essa informação, não. Nós temos ainda Informação contrária, porque nosso reservatório aqui é Cubatão, né? Exatamente. Talvez Não vem da Guarujá... onde? Não, Guarujá é Jurubatuba. Guarujá é Jurubatuba. Vem da onde, Cubatão? O Rio Cubatão vem da onde? A água vem... Não, tem um reservatório em Cubatão, né, que abastece Cubatão, Santos e São Vicente prioritariamente, né? E a informação, por exemplo, eu vou até dar o nome sempre do Rodolfo Bonafim, que é um meteorologista que participa com frequência aqui do painel regional e dá várias entrevistas aí para toda a mídia, né? Dizendo que a possibilidade de faltar água aqui em Santos, São Vicente e Cubatão prioritariamente. Nos outros municípios eu não garanto nada, não digo nada, porque ele não garante nada também, né? É praticamente zero. Né? Zero? Porque chove muito ali, naquela região da Serra do Mar. Né? E foi construído ali um reservatório no lugar correto, né? Completamente diferente do que aconteceu com o Cantareira, onde construíram um reservatório num lugar que não chove. Em meio a todo esse caos, a Baixada está até que privilegiada em relação à água. Mas isso não significa que tem que haver desperdício. As pessoas, a quantidade de pessoas mais do que nunca, cá, têm que se conscientizar. Essa é uma questão, né? A quantidade de pessoas que vêm para cá... Então, tem um detalhe que aconteceu lá. Eu moro ali na Pitangueiras, em Barra Funda, muitos prédios ali, né? E no final do ano, a gente viu um movimento enorme de pessoas entrando e saindo dos apartamentos. Não no meu prédio, mas em alguns. A gente conversou com os porteiros, tá? Os zeladores, os nossos amigos, que tinha gente alugando de São Paulo, alugando apartamento no Guarujá, para ficar 2, 3 dias, vir para lavar roupa. Isso vinha, bastante. lavava lá 4, 5 cestas de roupa e subia subia para São Paulo, porque não podia nem lavar roupa. Isso aconteceu bastante. Isso é uma coisa preocupante. É claro que hoje, aos níveis que estão aí, os nossos reservatórios de Santos e de Guarujá, a tendência talvez seja de não ter o racionamento por enquanto. Porque se continuar dessa forma, aumentar a população que vai começar a consumir água aqui e não houver planejamento para distribuir bem essa água, o que me choca é o Brasil ser o país que tem a maior reserva, o aquífero Guarani e outro, tem outro nome que eu esqueci, mas tem o Guarani que é o maior. Isso. É o país que mais tem acesso, mais tem essa propriedade, esse ouro, né, que a gente pode chamar daqui para fora, mais do que petróleo, que é a água potável, a água consumível. E uma metrópole como São Paulo, com 20 milhões de moradores, com a grande São Paulo, passando essa necessidade. E eu perguntei isso para o governador pessoalmente. O aquífero Guarani e a questão da tirar o sal da água do mar, né? Dessalinização. Exatamente. Ele falou que no momento não se cogita isso aí, nem um lado nem de outro. É muito caro. É caro, né? Mas, como você falou,
o aquífero Guarani já é usado para agricultura, né? Os caras fazem poços nas propriedades. Artesianos, né? Então já está sendo, essa água está sendo já está sendo mal conduzida de agora já. Isso tinha que ser, o governo tinha que ficar próximo disso, ver se está sendo feito de forma racional, né? Mas enfim. Tem um nome, né? Usando. Isso tem nome, chama planejamento, né, Rato? E bom, aí esse é o problema. Se tivesse planejamento, o Estado de São Paulo estaria nessa situação. Exatamente. Na verdade, não é uma exclusividade de São Paulo, né? Você vê isso acontecer em Minas Gerais também, uma seca danada. O Rio, né? Rio de Janeiro, uma situação também confusa, complicada, né? Com relação a isso. O Ministério de Minas e Energia, isso, né? Fala sobre a questão dos apagões, enfim, né? Garantindo que não haverá, para poder ter essas transposições de água vindo do norte e do nordeste para o sudeste, né? Agora, isso vai ser feito quando, né? Em que velocidade? Na verdade, o que Nós estamos transparece... vivendo um momento difícil. Difícil. Mas o que transparece é muita omissão de informações, principalmente nesse setor energético, não é? E desde que começaram esses apagões, aí o governo tem escamoteado e muito na apresentação do real problema e, mais importante do que tudo, em apresentar soluções. Isso realmente não tem acontecido. O que o cidadão recebe na verdade, só aviso de que vai aumentar por causa de problemas, sem que se tenha uma justificativa correta e, pelo menos, do ponto de vista convencível da população. Lamentavelmente, é isso que a gente está vivendo. Agora, o que nós temos que nos precaver aqui, não é? O Raton lembrou bem, o Ayrton já registrou, a gente na sexta-feira chegou a comentar rapidamente também, né, Arnaldo? É que falta água na Grande São Paulo. E o que o pessoal vai fazer? O pessoal vai migrar para onde Onde tem tem água, claro. Não tem água. E aí o O consumo... movimento em direção aqui a Claro, Santos, São Vicente, Cubatão, para Grande Guarujá, deve ser cada vez maior. Já os registros da Ecovias, né, deixam claro isso, né? De outubro para cá vem aumentando muito. Quando começar o racionamento Movimento. de São Paulo, que vai começar em breve, 4 por 3, certamente, 5 por 2, ninguém sabe, né? Pois é, todos mas os há finais de 5 dias semana a sem Baixada vai ficar lotada. Exatamente. Pode escrever. Exatamente. E aí vai começar O consumo. a bomba, a pressão vai ser menor. E a questão não é só a água. A nossa matriz energética no país, ela é 80%, salvo engano meu, movimentada por água, são hidrelétricas. Exatamente. Então, se falta água, se faltar água a ponto de ter racionamento, vai faltar energia. Vai faltar energia. É um negócio muito... A gente está, como o Edgar falou, e eu concordo, a situação hoje é muito difícil. Ione Furukawa, mais participações aí com a gente, Ione? A pergunta do Cosme da Areia Branca. Doutor Ayrton Cinto, ainda falta muita coisa a ser esclarecida na Petrobras, onde políticos do atual governo federal, que se dizem santos, são os maiores fraudadores e desviadores de dinheiro, comprando muitas propriedades em nome de seus parentes. Só acredito vendo eles presos e sem essas propriedades compradas com esse dinheiro sujo. Qual a sua opinião nesse assunto? Olha, Cosme, a minha opinião é a sua opinião. É inadmissível que, com todas as provas que já foram colacionadas, como a gente fala, né, no juridiquês, que já foram juntadas aos autos na Operação Lava Jato, ainda o corpo diretivo da Petrobras é o mesmo, aquela senhora Graça Foster e outros. É inadmissível. Qualquer país sério já teria sido mudado imediatamente todo esse corpo diretivo. Mas não, para o governo que aí está, infelizmente, se tirar esse pessoal da Petrobras, pode significar que está reconhecendo aí o erro ou a forma que eles roubaram o nosso país. Então, quando a presidente da Petrobras foi à mídia semana passada e falou que não contabilizou no balanço 88 bilhões de reais de desvio de verba, porque não dá para mensurar e, portanto, não fechou o balanço com esse déficit. Déficit não é de investimento, não, é mal feito. É de roubo mesmo, de propina paga para empreiteiras. Eu, como você, me sinto absolutamente indignado. Só vou sossegar, só vou me sentir cidadão de alma e com a alma lavada quando esses forem responsabilizados, esses malfeitores, esses gerentes da Petrobras, diretores e presidentes da Petrobras experimentarem o cárcere. Porque é isso que eles precisam e o Brasil precisa ser também passado a limpo nesse sentido. Raton, Graça Foster já deveria ter sido demitido? Óbvio. A diretoria toda, ela junto, né? Aliás, a Petrobras é uma concha de retalhos, né, Edgar? Todos os partidos independentes, todos eles têm gente, todos políticos envolvidos nesse escândalo da Petrobras, que não é de hoje, por sinal, né?
Agora Não, estourou não, de vez, né? Mas assim, mas isso vem aí, governos e governos. Paulo Francis já dizia. Exatamente. Governos e governos. A Petrobras vem sendo um ralo, né, de dinheiro para empreiteira, para políticos. Então, é tudo junto. Esse país aqui não tem partido que resolva, não, meu. Esse país aqui é um verdadeiro escândalo. E o Paulo Francis aqui da mesa diria o quê com relação à diretoria da Petrobras? A diretoria já tinha que ter saído faz tempo, né? Isso é uma blindagem que se faz em torno dessa presidente aí da empresa, essa senhora Dona Graça, né? Pela Dona Dilma, que também já passou lá pelo Ministério e também tinha conhecimento, embora esse pessoal do governo sofra de uma amnésia terrível, né? O Lula tinha crises de esquecimento terríveis também, continua tendo. A Dona Dilma, quer dizer, então é uma festa com o dinheiro público, né? O mensalão era dinheiro do Banco do Brasil, as agências de publicidade, enfim. Aí, no meio do escândalo, partiram para outro, né? Que é saquear os cofres lá da empresa, com o senhor José Sarney também, que movimentou mais de 4 milhões, que nós temos conhecimento até agora. 4 milhões que nós temos conhecimento até agora. E veja, o cidadão foi preso e disse que não tinha sequer dinheiro para pagar a sua multa. Precisou fazer uma vaquinha e os simpatizantes do PT e os próprios petistas colaboraram nessa caixinha aí para liquidar, né, a multa penal, multa criminal imposta pelo Supremo. E é isso. Mas eu ainda tenho uma esperança, viu, Ratão? Esperança acho que, é a última que morre. eu acho que ainda dá jeito, sim, da gente dar uma limpada, uma faxinada boa. Vocês não citaram o caso do metrô de São Paulo, né? Sim. Que é outro escândalo, A né? pergunta do Cosme. né? Vale também. Era em relação a Petrolão. Mas é claro. Então, Sim, é outro partido que faz a... Veja, eu citei Paulo Francis, né? E quando ele mencionou os escândalos que já ocorriam na Petrobras, quem era o governo? Era o Fernando Henrique. Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. Então, Verdade. Então, né? Acho que está esperançoso ainda? tenho, claro. Temos que ter, Raton, nós precisamos ter, senão... Senão entrega para os corruptos e os corruptores. E o último apaga a luz. E a gente fica o quê? Só apagando conta? Vamos para mais um intervalo, então? E a gente volta com a sua participação, sempre importante aqui no painel regional. Já, já. O que nós vamos Santa falar Beleza. agora? Caraca. Falar do túnel. Muito bem, voltamos, não é? Mais um terceiro e último bloco do painel regional. Você está acompanhando aqui as participações importantes aqui à minha esquerda do Ayrton Cinto, advogado, né, diretamente ligado à cidade de Guarujá. Carlos Raton, companheiro do jornal Diário do Litoral, o Heraldo José e a Ione Furukawa. Atenta aí às participações do público, dos telespectadores, pelas redes sociais e pelo telefone também. Bom, na sexta-feira, o Heraldo estava no programa, né? A gente comentou sobre a abertura do processo licitatório para o túnel, né, Heraldo? Ligando Santos a Guarujá, não é? Túnel submerso, enfim, que já se discute, já se debate, uma polêmica que já dura sei lá quanto tempo, não é? E acabou sendo cancelado, né? Esse processo que ocorreria hoje, né? Houve um problema com o edital, me parece, né? Exatamente. Questionaram lá alguma das cláusulas e está suspenso. Mas a gente fala muito do túnel do lado aqui de Santos, a questão do traçado, a questão das desapropriações anunciadas. E no Guarujá, a coisa está pacífica? Ninguém reclamou de nada, Ayrton? Está tudo tranquilo? Parece que ele vai alcançar ali o traçado que a Dersa pretende implantar. Uma das alças ali Na prainha. Prainha, Conceiçãozinha, por ali? Na prainha. Aliás, Heraldo, eu sou advogado de uma ação que nós patrocinamos aqui, ela corre na vara da Fazenda Pública, uma das varas da Fazenda Pública aqui em Santos. Eu sou advogado de uma moradora do Macuco, também advogada, a doutora Débora Camilo, que é uma lutadora também por essas questões sociais. Ela é autora porque ela tem envolvimento pontual na questão, porque moradora de onde seria afetado ali o traçado aqui em Santos. E eu, em conjunto com ela, em um grupo de pessoas que a gente andamos nos trilhos ali na praia. Quem conhece a praia, andamos bastante ali conversando com as pessoas. As pessoas no Guarujá, que são, olha, o número de pessoas que serão afetadas lá ultrapassa 6, 7 mil pessoas.
3 mil famílias, em média. E eles estão absolutamente desinformados. Quando colocaram aquele container para informar a população no Guarujá do que era esse túnel, do que será esse túnel, se é que ele vai acontecer, de bom ou de ruim para a população, o deslocamento, a desapropriação, a desocupação daquela área. Desapropriação não, porque a maioria das pessoas lá, Heraldo, eles ocupam aquela área e não são donos. São invasores, aspas, eu não gosto de tratá-los como invasores, são pessoas que não têm aí a sua moradia regularizada. Não há informação nenhuma, aquele contêiner foi colocado na prefeitura, isso tinha que ir lá para a Rua Santo Amaro. Aliás, eu quero deixar um grande abraço e minha solidariedade à Rua Santo Amaro, os moradores e os seus vizinhos serão diretamente afetados. E a Dersa, essa ação, eu entrei discutindo a questão de Santos, mas principalmente de Guarujá, porque é a Dersa e o governo do Estado de São Paulo que encabeçam essa obra gigantesca, que está orçada em 3 bilhões de reais. Eu faço uma ressalva, 1/3 disso, só 1 bilhão de reais, desfavelizava o Guarujá inteiro. O nosso déficit no Guarujá são 20 mil casas. Se você fizer aí com estrutura, não é só construir e botar a família lá dentro para morar, com estrutura social, com estrutura para você poder dar dignidade para aquela família, 1 bilhão a gente resolve a questão da favelização no Guarujá. O Estado quer gastar 3 bilhões para fazer um túnel. Tudo bem, é um direito também. Agora, essas pessoas não sabem para onde vão. A Dersa colocou, e o governo do Estado colocou, que serão desalojadas 1.000 e poucas pessoas. Não é verdade. Mais de 5 mil pessoas. Essa ação que eu fiz não é para parar o túnel, eu não sou contra o túnel. A verdade é que eu quero saber no edital, tem que constar no edital, deixar claro que esse problema com o edital não tem nada a ver com a nossa ação. A nossa ação corre lá e eu peço que a Dersa coloque pontualmente para onde vão essas pessoas, de onde vem o dinheiro para construir essas moradias, onde é o terreno que a prefeitura vai ceder, que consta no projeto que a prefeitura vai ceder o terreno, e qual é a contrapartida social que essas empresas, que a Dersa, que o governo do Estado vai dar para o Guarujá ao desalojar tantas pessoas, a fazer um polo gerador de tráfego enorme ali perto da Praça 14 Bis. Então, eu quero dizer para você, Heraldo, que a gente continua preocupado com isso, continuamos em defesa dessas milhares de pessoas, pelo menos que ela tenha informação decente, lá da prainha, lá da aldeia, lá da Marezinha, não chega até encostar ali na Conceiçãozinha, viu, Heraldo, perdão. Ali, Heraldo, chega assim quase na divisão da prainha da aldeia com a Conceiçãozinha. Então a gente continua muito atento a essa questão e eu lamento que o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, apesar de ser uma obra importante, eu concordo que precisa, é uma necessidade, esse progresso para a cidade, para as cidades irmãs, Guarujá e Santos, é importante, essa ligação seca. Mas no Guarujá tem outra prioridade. Eu gostaria que o governo do Estado desse atenção para o nosso déficit habitacional. E eu quero saber o seguinte, se realmente consta do projeto, por que consta? Porque eu li. Se a Dersa vai fazer valer uma última colocação que tem lá do projeto, aquele que vai receber a indenização, como não é dono do terreno, não vai ter uma indenização alta, pode receber o dinheiro pelo que tem dentro de casa e se deslocar para a sua terra de origem. Isso soou para mim, com uma fala do diretor da Dersa, um absoluto desprezo para a população, principalmente nordestina, que é a grande massa ali da prainha. Tipo, você vai receber seus 20 mil, seus 10 mil aí, pega suas trouxas e volta para o Nordeste? Não, senhor. Terra da gente é a terra onde a gente constitui a nossa família, constitui a nossa moradia e o nosso local de trabalho. Então, a gente continua muito atento, viu, Heraldo, nessa questão e não vamos abandonar o povo da prainha, não. Muito bem. Raton, que é repórter também atuante, né? E números matérias em Guarujá, mora em Guarujá e atuou também na própria Secretaria de Comunicação da Prefeitura, no governo anterior, né? Também tem uma visão aí a respeito desse assunto, desse tema, e o que é que se pensa, né? Como disse o Heraldo, a gente fala muito aqui sobre o lado de Santos, existe uma polêmica danada, e sobre Guarujá tivemos apenas aqui no programa 2 depoimentos de peso, da prefeita Maria Antonieta e do vice do Hino Verre Fernandes, ambos defendendo com muita firmeza esse projeto aí do túnel. Então, eu estou preocupado com o doutor Ailton falou, passivo social disso aí, né? O doutor Ailton falou em 20 mil moradias e 3 mil, pode ser agora, vai passar a ser 23 mil, né? O número de moradias boa, passivo. Exatamente. Você sabe, Edgar, que eu fiz uma matéria recente, eu gosto de ficar falando das matérias, mas é muito importante falar. E o doutor Ailton Cito, na verdade, está envolvido nessa matéria também. Atrás do Morrinhos, em frente ao Morrinhos, foi desapropriado, foi demolida
uma construção, se não me engano, da Caixa Econômica Federal, tinham lá várias casas há anos que estavam abandonadas, viu, Edgar? 458. Quantas? 458. 458 imóveis abandonados. Edgar, gente morando sem ter moradia, 458 imóveis da Caixa abandonados. Da Caixa? Da Caixa. Projeto da Caixa. Foi Nossa, Minha Casa Minha Vida, Isso, alguma do coisa lado- assim, né? Antigo. Antigo. Antes. Ali no Morrinhos. Acabou aquilo virando ruínas, né? E a prefeitura derrubou 458 casas. A 20 metros atrás desses montes de restos de construção, está sendo construído uma nova ocupação ali. Já, se não me engano, Vila Nova, tem Vila até Nova, nome. tem até nome. Vila Nova. Já tem várias casas, se não me engano, 700, né? Pouco mais agora. Pouco mais de 600 casas já, mas a 20 metros desse local. 20 metros. É um terreno particular, né? Da Real, Cope Real. da Cope Real. E está sendo construído ali. Está virando um bairro, viu, Edgar? Vai gerar outro problema social. Então, falando de túnel, vai gerar 3 mil pessoas na olho da rua. Esse pessoal está migrando para lá. Eu não sei onde o Guarujá vai parar. Eu não sei, o doutor não está errado. O governo estadual, federal, tem que prestar atenção em Guarujá. O governo municipal tem que começar a prestar atenção nesse passivo, porque não tem estrutura municipal, né? Já não tem agora. Para saúde, educação, para tudo isso. Vai complicar muito. Vai. Muito bem. Mais participações conosco aqui, dos telespectadores, via telefone, via redes sociais, Ione. Exatamente. A pergunta é do El. Convidado, sobre a crise da água, a Sabesp, que arrecada milhões, não poderia fazer um plano para a captação de toda aquela água que cai em São Paulo e alaga as ruas? E a dessalinização do mar? Alguns países já têm isso, porque aqui falamos que é caro. Quer dizer, pode ser caro, mas a população pode morrer de sede? Isso é uma coisa complicada, né? Eu não entendo absolutamente nada sobre esse tema. Teremos que trazer aqui engenheiros, né, que têm essa especialização aí para falar sobre isso. Mas é verdade, em vários países do mundo já existe a dessalinização e esses projetos aí de transitar água de um lugar para o outro, enfim, Tem né? uma empresa em Bertioga que já montou exatamente. uma estrutura e depende agora de autorizações, até mesmo para a comercialização da água. É realmente um processo caro e até parece paradoxal, né? Numa região que nós temos tanta água, entre aspas, você ter que recorrer ao oceano para tirar água potável para a população. Mas, de qualquer maneira, realmente é uma saída. Países realmente em outras regiões fazem isso, mas eu acho que realmente tendo um planejamento e uma melhor utilização das nossas fontes naturais, eu acho que a gente consegue encaminhar bem esse problema. Diga, o governador já falou que a dessalinização já não é caro, não vai, nesse momento é caro, mas o que o telespectador falou... Estado, né? Talvez seja isso. O que o telespectador falou é verdade, né? Poderia se aproveitar a água que cai em São Paulo, né? Canalizar essa água da chuva que inunda as ruas, isso já era para ser feito há muito tempo, né? Colocar num reservatório único, que depois essa água ia ser tratada, obviamente, e distribuída. O problema, Edgar, é que todo o sistema isso eu sei porque eu já conversei com um ex-técnico da Sabesp, todo o sistema de tubulação está condenado, é de muito tempo. Nós perdemos em torno de 37%, se eu não me engano, da água tratada escoada, Perdida. É perdida. Então, não dá para se fazer nada se não tiver essa primeiro lugar, tem que substituir toda a tubulação. É um investimento que ninguém vê, né? É um investimento debaixo da terra, mas isso sim é um trabalho que tem que ser feito urgente, porque como é que a gente consegue se dar o luxo de perder 37% da água tratada? Ou seja, quase metade da água tratada, né, que é produzida, é jogada fora. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós temos que começar a trabalhar, o governo, começar a falar com mais seriedade, né? A Sabesp não confirma esses números. Então, mas não vai confirmar nunca, né? Mas eu ouvi um especialista falando justamente nesse número, nesse patamar, que a gente perde quase metade da nossa água tratada e a níveis mundiais não tem como não perder água. Não tem. O fornecimento sempre tem esse percentual de perda. O melhor atendimento, ainda com essas perdas, chega a 10%. Então a gente está... O menor, Mas então, São isso Paulo, no mundo.
no mundo. São Paulo já tem uma legislação para as novas edificações que tem que prever já a captação de águas fluviais. Então, todos os municípios tinham que ter isso, Heraldo. Pois é, então é um Senhores bom começo. vereadores, por favor. Porque se nós tivermos água para esses serviços, para descargas de banheiros, lavagem de edifício, essa coisa toda, você já, água do reuso, já faz uma grande economia e a água potável, Perfeito. aquela exatamente potável que você necessita para beber, essa coisa toda, nós não teríamos tantas perdas. E nós vamos, com isso, fechando aqui o nosso painel regional, né? Agradecendo muito ao Ayrton Cinto, obrigado pela presença mais uma vez com a gente, obrigado também ao companheiro Raton, Carlos Raton, sempre bem-vindos aqui ao painel, o Heraldo, comentarista habitual do programa, e a nossa Ione atenta à sua participação por telefone, pelas redes sociais, enfim, né? Estamos sempre juntos, você sabe, de segunda a sexta, 13h ao vivo, reprise às 20h, e aos finais de semana a gente se encontra nos sábados, 15h, e aos domingos uma outra edição às 17h. Obrigado.